Olá a todos. Hoje é dia 21 de novembro de 2024 e a grande notícia do dia é que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, emitiu finalmente, mandados de prisão contra Netanyahu, enquanto primeiro-ministro de Israel, e contra Yoav Gallant, que até recentemente era ministro da Guerra israelense, por indícios muito fortes, segundo o tribunal, de que tanto Netanyahu quanto Yoav Gallant seriam responsáveis por crimes de guerra. Esse é um grande acontecimento, realmente, mas ele precisa ser analisado por nós para vermos exatamente qual é a importância que ele tem, qual é o impacto que ele pode ter sobre a guerra, sobre um eventual cessar-fogo e, claro, sobre a vida pessoal desses dois hoje acusados, né, que podem vir a ser julgados um dia pelo tribunal. Então, vamos ver que importância tem esse gesto, esse mandado de prisão, e como a gente pode ler o evento. Quem me conhece já ouviu falas minhas sobre a justiça internacional, tenho até vídeos aqui no canal tratando especificamente disso e cuidando dos casos que estão perante a Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal que julga os estados, e o caso que está agora diante do TPI, que é um tribunal que julga os indivíduos. Então, só para lembrar, na Corte Internacional de Justiça havia um pedido que foi julgado ainda esse ano, um pedido de parecer consultivo, quer dizer, pedia-se para a Corte uma opinião jurídica sobre as consequências jurídicas, legais, da ocupação por Israel dos territórios palestinos. A Corte deu o seu parecer e, com uma grande maioria dos votos dos juízes, disse de modo inequívoco que a ocupação israelense dos territórios palestinos é totalmente ilegal e que disso decorrem várias outras ilegalidades, decorrem, portanto, as obrigações para Israel de cessar a ocupação, cessar as demais ilegalidades e recompensar ou reparar os prejuízos que já causou aos palestinos. Há um outro caso, como vocês sabem, a África do Sul contra Israel, e aqui é um caso contencioso, ou seja, aqui a Corte vai ser chamada a dar uma decisão, uma sentença condenatória, diferentemente de um parecer, isso aqui será uma sentença obrigatória e que poderá, na qual deverá condenar Israel pelo cometimento do crime de genocídio. E havia uma terceira ação correndo, há uma terceira ação, que é da Nicarágua contra a Alemanha, a Nicarágua acusando a Alemanha de ser cúmplice de Israel no cometimento do crime de genocídio. Eu já fiz, portanto, outros vídeos sobre isso, vocês podem ver em mais detalhes. Eu vou voltar a falar disso quando a gente tiver novidades em relação à Corte Internacional de Justiça, mas eu marcava naquelas outras conversas a diferença entre o TPI e a Corte Internacional de Justiça. O TPI, Tribunal Penal Internacional, é um tribunal que foi criado por tratado por vários estados. Esses estados resolveram que era preciso criar um tribunal que fosse encarregado de julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o crime de genocídio e o crime de agressão, quando os países se mostrassem incapazes de julgar esses crimes ou determinadas pessoas
Se você está lá cometendo esses delitos que são considerados os mais graves por todos os estados, certo? São os crimes pessoais cometidos por pessoas físicas, considerados como mais graves pela comunidade internacional. Se cada estado individualmente não se mostrar capaz de julgar esses casos, eles serão então seriam enviados ao Tribunal Penal Internacional para julgá-los. Esse tribunal, ele tem algo em comum, por exemplo, com o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, que foram instalados depois da Segunda Guerra Mundial, e tem algo também em comum com os tribunais especiais que foram criados pela ONU para julgar os crimes cometidos na ex-Jugoslávia, os crimes cometidos em Ruanda e outros parecidos com esses tribunais, mas sempre especiais, sempre específicos, sempre criados para aquela circunstância especial. O Tribunal Penal Internacional tem de diferente em relação a esses tribunais, é que ele já é um tribunal pré-instalado, pré-constituído, ou seja, ele foi constituído antes do cometimento dos crimes. Nuremberg e Tóquio foram tribunais constituídos depois que os crimes já tinham sido cometidos. Aqui o tribunal, como deve ser no direito, ele é prévio ao cometimento dos crimes, ele determina qual é a competência que ele vai ter, quais são os crimes que ele deve julgar, e, diferentemente dos outros tribunais que eram especiais, esse tribunal foi criado para julgar, em princípio, qualquer crime de guerra e qualquer crime contra a humanidade ocorrido potencialmente em qualquer lugar do mundo. Claro que você depende, para saber quais são os crimes que ele pode julgar ou não, você depende de saber quem são os estados que fazem parte do tribunal e para você poder saber onde é que o crime ocorre, se esse crime entra na jurisdição do tribunal ou não, e para você saber, segundo o agente que cometer o crime, se ele for nacional de um país que faz parte do tribunal, ele também poderá ser julgado. Isso aqui é algo que tem muitos detalhes técnicos, mas a gente vai ficar apenas com isto por enquanto, para vocês saberem que saber quem faz parte e quem não faz parte do tribunal é relevante. Tá? Por que o tribunal pôde lidar com o tema da Palestina? A Palestina, como vocês sabem, é um país hoje reconhecido como tal, como Estado, por 150 estados do mundo, algo próximo desse número, ou seja, 3/4 dos países do mundo reconhecem a Palestina como sendo um Estado. A Palestina apenas não foi admitida como Estado membro da ONU porque ali há o veto que os Estados Unidos impõem a esse tipo de decisão. Então, sem a anuência dos Estados Unidos, a Palestina não podia ser admitida como Estado membro da ONU. Mas, diferentemente da ONU, outras instituições internacionais, outras organizações internacionais podem sim admitir a Palestina como Estado membro, e esse é o caso do TPI. O TPI pôde, então, integrar, fazer parte do tratado que criou o TPI, a Palestina, né? Pôde fazer parte desse tratado, porque foi considerada um Estado, para aqueles efeitos, pelo menos. Então, a Palestina tornou-se membro do TPI e, por isso, podia requerer ao tribunal que investigasse os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio ou agressão, que ocorressem nos territórios palestinos ocupados por Israel. Então, isso é o que dá para o TPI jurisdição, isso é o que dá para o TPI competência para investigar esse caso. Mas, como vocês, se vocês já viram outras falas minhas sobre o TPI, inclusive quem já foi aluno meu sabe que eu sempre fui muito crítico dos tribunais penais,
porque eu sempre considerei que esses tribunais são altamente influenciáveis politicamente, pelas pressões políticas, pelo jogo de força das relações internacionais. Eu achava que o TPI não escapava dessa regra e que eu dizia, inclusive em artigos acadêmicos que eu escrevi, depois eu ponho aqui o link para quem quiser ler isto, num artigo que eu escrevi mais especialmente voltado para o Tribunal Especial do Líbano, sobre o qual eu posso falar um outro dia aqui, mas eu falo de todos esses tribunais, de todos esses julgamentos, e eu digo que tem um problema, que é o problema da seletividade e da influência política que impõe essa seletividade. E eu dizia, inclusive, numa conclusão minha desse artigo, que enquanto eu tivesse a certeza de que o tribunal talvez deixasse de existir antes de poder emitir uma acusação clara contra israelenses ou contra americanos, eu não colocava muita fé no tribunal como um instrumento que serviria ao seu propósito de evitar a ocorrência de crimes que são vistos como os mais graves pela comunidade internacional. Então, obviamente, ainda o tribunal ainda não fez de mim um mentiroso, mas deu um passo enorme, um passo gigantesco, se vocês quiserem, quando finalmente, depois de muita demora, depois de muito arrastar os pés, depois de muito hesitar em lidar com a questão de Israel e Palestina, o tribunal finalmente se rendeu às evidências e disse que era preciso finalmente emitir o mandado de prisão contra o Netanyahu e contra o Gallant. Então, esta pequena revolução aconteceu e ela pode ter consequências bastante importantes. Isso quer dizer que amanhã o Netanyahu será preso, o Gallant será preso, entregue ao tribunal? Acho muito improvável, muito improvável. Mas já é relevante, já é muito relevante que o procurador, ou seja, o acusador, né, o promotor do tribunal, tenha criado coragem para pedir o mandado de prisão. Ele fez isso há alguns meses, e aí a primeira instância do tribunal é que estava demorando para emitir os mandados de prisão. Houve troca de juízes, houve ameaças contra os juízes, há ameaças contra o procurador. Vários dos juízes desse tribunal estão agora sob sanções americanas, não podem entrar nos Estados Unidos, não podem viajar para os Estados Unidos, além de outras restrições. Muitos deles foram diretamente ameaçados na sua integridade física, tiveram as famílias ameaçadas. Apesar disso, eles finalmente tomaram a coragem de emitir o mandato, e isso, portanto, nessas circunstâncias, é muito, muito relevante. Para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou dizendo que isso tem. Com relação ao Putin, vocês sabem que há um mandado de prisão emitido pelo mesmo TPI em relação ao Putin, e essa, aliás, é uma das razões pelas quais o G20 aconteceu aqui no Brasil, sem a presença do Putin, porque havia uma discussão aqui nos meios acadêmicos, mas também no governo brasileiro, sobre se o Brasil acabaria prendendo, ou se algum juiz aqui no Brasil acabaria ordenando a prisão do Putin enquanto ele estivesse aqui e mandasse que o Putin fosse entregue ao TPI para ser julgado ali. Então, com relação ao Putin, o tribunal caminhou com grande tranquilidade, com grande facilidade, em pouquíssimo tempo, fez uma acusação contra o Putin que me parece muito frágil, mas conseguiu emitir um mandado de prisão muito rapidamente. Por isso, é claro, impôs aí restrições ao Putin, pelo menos restrições relacionadas às suas possibilidades
de viajar e visitar países que façam parte do TPI, porque, em princípio, esses países estariam obrigados a entregar, prender e entregar o Putin para o tribunal. Claro que, se a gente for falar em termos de direito internacional, é possível uma discussão. Então, aqui mesmo no Brasil, o Brasil poderia dizer que, apesar de estar comprometido com o Tribunal Penal, apesar de estarmos obrigados com o Tribunal Penal, talvez estivéssemos enfrentando um choque entre dois princípios: a obrigação de prender e entregar o Putin, por exemplo, e o outro princípio, que seria o princípio da imunidade dos chefes de Estado, de que um chefe de Estado goza, segundo o direito internacional geral, de imunidade e ele não poderia ser preso por um outro país soberano. Então, talvez, sim, um país qualquer possa avançar esta desculpa para o tribunal para dizer, olha, não vou prender porque temos aqui um problema de antinomia, de choque entre normas. Mas, de todo modo, coloca uma restrição muito grande a esse chefe de Estado que, em princípio, estaria livre para viajar para onde quisesse no mundo. Então, foi muito rápido em relação ao Putin, muito lento com relação a Israel. Havia um medo real de parte de muitos como eu, de que o tribunal não tivesse a coragem de emitir mandados de prisão contra autoridades israelenses. E eu continuo achando que o tribunal corre um risco de vida por ter tomado esta atitude corajosa, certo? Porque os Estados Unidos já tinham declarado uma espécie de guerra aberta contra o tribunal. Agora, com a emissão dos mandados de prisão, é bem possível que essa guerra se faça mais aberta e é bem possível que, com uma presidência do Trump nos Estados Unidos, ele tem que fazer de tudo para destruir o tribunal, como veio destruindo outras instituições internacionais que, digamos, davam ao sistema internacional a cara que a gente se acostumou a ver desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vivemos mais um capítulo da crise do sistema internacional, que eu acho que vem se anunciando muito claramente e que eu discutirei com mais detalhe e com mais cuidado em encontros próximos. Então, há algo de muito grande, há algo de importante, há uma medida corajosa tomada pelo TPI, e agora vamos ver que efeitos ela pode ter. Só para vocês terem uma ideia, tem algo em torno de 130 países que são partes do Estatuto de Roma que criou o TPI. Praticamente a Europa inteira de países que são partes no tribunal. Isso inclui a Alemanha, a França, Reino Unido, ou seja, os grandes atores internacionais basicamente tem um punhado ali que não faz parte do tratado que criou o tribunal. Obviamente, as maiores exceções são Estados Unidos, China, Rússia, Israel, né? E Índia, certo? Mas, ou seja, vocês percebem que de 190 estados, a maior parte dos estados grandes, relevantes, importantes, faz parte do tratado, e isto inclui a maior parte dos europeus, talvez a totalidade dos países europeus. Eu tenho a lista aqui, mas eu não vou ler porque seria uma leitura muito enfadonha. Mas por que eu estou chamando a atenção para o fato de que os europeus fazem maciçamente parte do tribunal? Porque, na verdade, os europeus, Alemanha, França, Reino Unido, entre outros, né? Holanda, têm dado a Israel um apoio incondicional, um apoio ilimitado
nesta campanha, que é uma campanha claramente genocida em relação aos palestinos. Então, hoje, esses países estarão diante do constrangimento de que o primeiro-ministro e o ministro da Guerra deste país, que nós estamos apoiando incondicionalmente, estão com mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, do qual nós somos parte e temos a obrigação de cumprir esses mandados de prisão se o Netanyahu, por exemplo, vier a Paris fazer uma visita para o Macron, ou se ele for a Londres visitar o governo inglês, ou se ele for passar por um país europeu, ainda que de passagem, certo? Então, esses estados hoje estão não só numa posição de constrangimento, porque talvez eles tenham que decidir se prendem ou se não prendem o Netanyahu em determinadas situações, mas também porque está claro agora que tem um tribunal cuja responsabilidade é julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, que está dizendo que há elementos suficientes do cometimento desses crimes para mandar prender esse aliado incondicional da França, este aliado que o Reino Unido apoia sem qualquer restrição. Ou seja, inclusive a população civil, as sociedades civis desses estados vão começar a pensar duas vezes. Quer dizer, já estavam pensando, mas agora talvez comecem a se insurgir mais contra seus governos, porque eles, afinal de contas, estão apoiando gente que agora seria, se capturado, né, seria julgado pelo cometimento de crimes de guerra. Então, isso vai ser um movimento muito interessante a observar, porque, mais uma vez, o Ocidente, que vem, nas últimas décadas, dando, digamos, sermões, né, oferecendo sermões ao resto do mundo sobre direitos humanos, sobre direito humanitário, sobre o que se pode e o que não se pode fazer nas relações internacionais, sobre democracia, certo? Agora, eles estão, mais uma vez, não é a primeira vez durante esse ano e um mês já que dura a guerra na Palestina, que esses países entram em contradição clara, que eles se mostram hipócritas, certo? Em que a máscara deles cai. Mas vai ser mais uma vez em que esta máscara cai, em que eles vão ter que se explicar para o mundo e dizer como é que eles constituíram um tribunal penal que eles imaginavam que julgaria apenas os africanos, julgaria apenas os asiáticos, julgaria apenas os representantes dos países mais pobres, que teriam eles digamos, o talento para o cometimento de crimes dessa natureza, mas que eles nunca imaginavam que viria a julgar os próprios ocidentais e os seus amigos, né? Lembrem que Israel considera que eles são um pedaço do Ocidente lá no Oriente, né? Então, agora nós precisamos ver como esses estados vão atuar, se eles vão tentar manter a própria reputação e a credibilidade de quem pregou direitos humanos e direito humanitário ao longo de décadas, ou se também vão rasgar esta folhinha aqui da sua reputação e vão se insurgir contra o TPI e proteger o Netanyahu e os demais israelenses que possam vir a ser acusados e julgados pelo tribunal. Finalmente, uma pequena nota técnica, talvez importante. As pessoas hoje estão comentando esse fato como um fato muito relevante, de fato é. Vamos ver como é que ele progride. Eu ainda não acho que estamos às portas da prisão do Netanyahu e nem mesmo da sua derrubada.
e nem mesmo de que alguém o force a parar a guerra, a parar o genocídio, mas é um fato novo importante. Qual é o detalhe técnico que eu mantenho vivo na minha cabeça? É que as acusações no TPI, até agora, são restritas a acusações de crimes de guerra e não falam em genocídio, pelo menos até agora, falam em genocídio. Nada impede que venha a surgir a acusação de genocídio, mas eu não duvidaria de que há pressões sobre o TPI para que ele restrinja as acusações contra o Netanyahu e contra o Gallant e contra outros israelenses ao universo dos crimes de guerra e que não inclua genocídio. Por quê? Porque isto pode ter uma importância para o outro caso que está rolando na Corte Internacional de Justiça. Lá na Corte Internacional de Justiça, a acusação contra Israel, o Estado, é uma acusação de genocídio. Então, se houver uma condenação CPI ou uma investigação que dure mais tempo, etc., porque a gente não está claro que eles serão presos, certo? Mas se a investigação no TPI não avançar para a acusação de genocídio, ela não servirá a reforçar na Corte Internacional de Justiça a acusação de genocídio contra Israel. Ou seja, talvez seja uma janelinha para você manter a acusação contra as pessoas Netanyahu e Gallant no TPI e tentar fragilizar a acusação contra Israel, o Estado, que só pode ser, na Corte Internacional de Justiça, só pode ser por genocídio, porque é a Convenção do Genocídio que está em jogo na Corte Internacional de Justiça. Não estão em jogo as convenções que prevêem os crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, a acusação contra Israel na Corte Internacional de Justiça só pode progredir se for uma acusação de genocídio. Eu acho que a Corte Internacional de Justiça tem material suficiente para condenar Israel pelo cometimento de genocídio, sem sequer olhar para o que faz o TPI. Mas algo me diz que talvez haja uma pressão sobre o TPI para ele falar apenas de crimes de guerra e não sobre genocídio. Em todo caso, vamos acompanhar a sequência e a gente volta a falar sobre esse e outros temas que estão nos tribunais. E, é claro, eu vou atualizar vocês sobre a situação da guerra, que não parou, continua. O morticínio continua, se vocês quiserem, mas não há, digamos, nenhum fato modificador novo. É o mesmo todos os dias. Claro que o sofrimento das pessoas é renovado a cada dia, não há dúvida sobre isso, né? O número de mortes é o mesmo a todos os dias. Então, não há, digamos, nenhuma tranquilidade a tirar dessa ausência de fatos novos que hoje a nossa esperança seria de que os fatos novos encerrassem a guerra, ou então, e aí já não seria uma esperança, seria um temor, esses fatos novos levariam à ampliação da guerra e teriam a ver, provavelmente, com ataques e contra-ataques envolvendo o Irã. Também nada disso surgiu nos últimos dias, assim, está tudo sendo discutido, mas não houve nenhum fato novo. Eu verei com esses e outros temas nos próximos dias. Eu não disse no começo, mas digo agora, se puderem curtir o vídeo, comentar, se quiserem fazer comentários, ativar as notificações, assinar o canal para vocês acompanharem as nossas discussões, tá?
Então, até logo mais. Boa tarde a todos.